E a última vez que nós, pela internet, falamos sobre o livro de Salmos, nós falamos sobre o Salmo 39, que diante de situações assim difíceis, aonde que nós devemos ligar o nosso coração? Então, aonde que nós temos que conectar o nosso coração para enfrentar situações, para enfrentarmos catástrofes? No Salmo 40, que nós vamos estudar hoje, eu gosto dessa palavra aqui, porque eu vejo várias pessoas usando essa palavra aí, né, em hospitais. A Jenny se tornou uma doutora nessa área. Então, a crença na fé forjada. Né? A forja é algo assim assustador. Vocês sabem o que é forja? É um lugar onde se joga um fogo com muita força ali, e você joga algum metal, e esse metal que é forte ali, ele fica derretido, né? Aqui nós temos aqui, então ele fica derretido, e você tem que saber olhar ali perto desse fogo, desse calor. O cara que é ferreiro, ele tem que olhar exatamente o ponto certo de tirar ali, senão ele vai perder até o próprio metal. Tem um programa na Discovery, acho que é National Geographic, History, né? Que ele acho que passa uma vez por semana, então eu procuro ver quando passou e vejo lá e pego e assisto. É um programa muito interessante, é quase repetitivo, mas sempre traz um conhecimento, uma habilidade diferente. É o programa chamado Desafio sobre Fogo. Alguém já viu esse programa? Tem no YouTube, eu acho, para assistir. É muito interessante. É uns homens raízes, né? Uns homens cabra macho, assim e tal. E então tem acho que um cara que dirige o programa, mais 3 pessoas que são jurados, e o que eu me lembro parece que é 4 homens que têm uma certa experiência com forja, então eles vêm para se candidatar para tentar ganhar 10 mil dólares. E a primeira tarefa deles, eles recebem a ideia de fazer uma faca que é mais ou menos no máximo 56 centímetros, com um pedaço da espiga, que é aquele aonde que vai o cabo. Então, a primeira tarefa é fazer uma faca, ainda sem o cabo, usando alguns tipos de aço, ferro, e eles têm que deixar naquela proporção. Então, cada um tem uma liberdade de escolher que tipo de faca vai fazer. E a primeira coisa, eles podem pegar ferro assim de halteres, eles podem pegar ferro de um carro, ferro de qualquer coisa, de lixo. O programa dá isso para eles têm que se virar ali. E a primeira coisa, então, cortar esse ferro redondo, tudo estranho. Algumas vezes pegam palha de aço e colocam junto para fazer a solda. Eles soldam 2 tipos de aço, para depois, quando for para a forja, então, eles se grudarem. Então, eles têm que forjar. Depois que forja, fica aquele vermelho ali, eles tiram, então, vai para uma prensa hidráulica que fica batendo ali até esticar para frente, esticar dos lados e um pouquinho para trás, até que tem uma certa proporção daquilo que eles vão fazer, que é essa faca. E eles têm que seguir os padrões ali, no máximo 56 centímetros, o fio dá mais ou menos uns 35 centímetros no máximo, então tem uma proporção que eles não podem passar nem ficar aquém. Então, depois de fazer essa prensa ali, que o metal brilhando fica ali, eles têm que começar a lixar. Então, aí já moldar, fazer aquele... Então, tem uma lixa elétrica, assim, eles jogam ali, e toda aquela proteção, e a faca vai tomando forma, depois vem o fio ali, daí eles voltam para a forja. E deixa, então, a faca bem vermelha novamente, e aí eles pegam a tenaz, aquele gancho que pega, né? Eles pegam e jogam dentro de um balde, de um utensílio lá com óleo, ou, em alguns casos, até, depende da situação, água. Então, na hora que eles colocam no óleo, até sai fogo, assim, né? E eles têm que tomar cuidado, porque se for o ponto, se eles estão fazendo algo antecipado ou posterior, já está muito quente, estragou todo o trabalho. E vai quebrar, vai entortar. Então, eles têm que ter uma experiência, uma visão exata de qual é o ponto certo. E depois, ainda quando eles tiram, depois dessa como que eu tenho o nome aqui? Esqueci aqui, não está aqui. Da têmpera, né?
Então, aí eles vão de novo com essa faca e vão lá, dão a outra lixada, e aí faz os retoques finais, dão uma desentortadinha nela e apresentam, sem o cabo ainda. Dos 4, um sai, porque deu uma rachadura, ficou entortada, não cumpriu o comprimento. A próxima tarefa é fazer um cabo e deixar resolver os problemas, os defeitinhos. E aí essa faca vai para cortar alguma coisa. Muitas vezes eles colocam a faca num ferro, num negócio de aço, pegam aqui, bate o martelo para ver se o corte vai estragar ou não. E eles cortam bambu, cortam várias coisas. Daí a faca que teve menos prejuízo, foi menos prejudicada, então ela ganha. Então, ou a que mais foi prejudicada acaba saindo, fica só 2. E para os 2, então, 2 homens, é dada uma tarefa de construir uma espada como que chama aqueles lutadores antigos no Japão? Samurai, uma espada de um rei no passado, alguma coisa assim. Eles recebem essa tarefa, vão para casa, ficam uma semana construindo essa espada, fazendo esse mesmo processo, daí eles apresentam, agora é uma espada completa, e vai passar por testes assim difíceis. Algumas quebram, outras o fio é entortado. É um programa muito legal, porque ele ilustra um pouco a nossa vida. E é dessa forma, muitas vezes, que a própria Bíblia, os escritores bíblicos, vão retratar como que é a nossa vida na nossa existência, principalmente porque estamos nas mãos de Deus. E Ele tem um alvo e Ele quer alcançar alguma coisa conosco. Ele quer que a gente seja firme, forte, que a gente passe por todos os testes depois e que a gente seja apresentado com uma faca confiável, uma espada confiável. E alguns dos juízes falam assim, olha, parabéns, sua faca é de matar, ela corta. Isso, ela passou por todos os testes e foi provada, aprovada. Então, a pergunta que fica hoje para o Salmo 40 é: quais os resultados da crença na fé que foi forjada? Na fé que entrou na forja, ela teve a têmpera, o endurecimento, e depois ela foi lixada ainda. Percebe que são 3 atividades que, se fosse algo vivo, sofreria muito. Precisa você colocar a mão lá dentro, depois colocar a mão quente em algo frio, e depois ainda ser lixado. Algumas vezes, eu acho que você já passou por situações, parece que é isso que a gente sente. A gente é jogado numa fornalha, e da fornalha quente você é jogado num algo gelado, frio, e de óleo, e a hora que você sai, ufa, puxa, agora escapei. E aí vem a lixa, que vem e raspa você. É exatamente isso que faz o Salmo 40. Mas o Salmo 40, ele faz essa pergunta: quais os resultados? O que acontece na vida do servo de Deus? O que acontece com a fé daquele que crê em Deus depois dele passar pela forja? Como que é a fé dessa pessoa que passou pela forja, pela têmpera e pela lixa? Como que ela fica? Nós vemos algumas vezes que muitas pessoas que estavam firmes, de repente, na frequência de uma igreja, quando acontece alguma coisa, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, ou perdeu, ou até ganhou, ela abandona Deus com uma facilidade. Nós temos conhecimento de uma quantidade de pessoas que enfraquece a sua confiança, a sua dependência, a sua fidelidade em Deus. Porque alguém frustrou, alguém decepcionou, ou a própria pessoa ficou decepcionada com alguma coisa, esperava algo e não aconteceu, ou aconteceu algo que ela nunca esperaria que acontecesse com ela, ela sendo filha de Deus, tendo entregado a sua vida com Deus. As decepções são muito grandes. E aí nós temos uma palavra que rotula, e muitas pessoas até gostam de usar. Quando você chega, você pertence a alguma igreja, alguma religião? Ah, não, eu já fui evangélico, frequentei a igreja. Mas o que você é agora? Eu sou desviado. Parece que é um status, né?
Parece que até a pessoa parece que até se orgulha disso. Mas quando você vê a história, alguma coisa aconteceu em que ela entrou na forja, ela teve a têmpera, teve a lixa, e a fé dela ficou mais fraca. Vamos lá para o Salmo 40, vamos descobrir esses resultados dessa quensa, né? É isso mesmo, estou certo. Fiz tudo certinho até agora, com a palavra quensa. Tem hospital, tem tudo quanto é lugar aí, né? A gente, você não trabalha mais com isso, né, Jenny? Não. A gente trabalhou vários anos fazendo quensas com coisas minúsculas, né? Que tem que ter uma boa visão ali para enxergar os defeitos. Veja o que Davi fala sobre essa forja, a têmpera e a lixa na vida do crente. Davi começa a escrever o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. É esse último hino que a gente cantou. Ele fala: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero. Aqui é a ideia da forja. De um atoleiro de lama. Ele quase o mesmo significado, é uma repetição que ele faz ali. Eu clamei, o Senhor se voltou, o Senhor ouviu, tirou-me e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Repetição. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Davi entrou nessa forja com fé. Alguns acham que têm fé, que conhecem a Deus, que sabem, que têm convicções, mas são convicções erradas. E qualquer deturpação no conhecimento que você tem de Deus vai dar problema. É um aço estranho, é um material estranho que pode ser até explodir. Então Davi, ele já demonstra que a fé dele não foi criada quando ele passou por esse problema. Não, ele entrou nesse problema com fé. Então, por isso, nesses momentos que a gente está vivendo de tranquilidade, de bonança, que a gente pode ir para a igreja, a gente pode frequentar, ouvir um estudo, ouvir músicas, nesses momentos nós temos que alimentar a nossa fé com cuidado. Não podemos comer lixo pensando que é alimento que vem de Deus. Porque na hora que tivermos uma situação de forja, isso vai prejudicar o trabalho de Deus. E um dos objetivos da forja é justamente isso: tirar as impurezas. Então, quanto mais nós prepararmos o nosso material, a nossa fé, com conhecimento bíblico, verdadeiro, genuíno, sincero, nós estaremos fortalecendo a nossa vida para que, quando vier a forja, e a gente diga: legal! Lá vamos nós. Por isso que quando a Bíblia nos dá aqueles grandes desafios que a gente não entende, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Em tudo dai graça. Só vamos conseguir se o nosso conceito, os nossos valores, o nosso conhecimento que nós temos de Deus é verdadeiro. E como Deus age, quais são os seus planos, quais são os seus propósitos, como que Ele trabalha na vida do ser humano. Há muito engano no século XXI, dizendo que nós somos as meninas dos olhos de Deus, que tudo que a gente pedir, Deus vai fazer para nós. Eu sou mais que vencedor, todas as coisas eu posso fazer. Isso é um triunfalismo, usando versículos bíblicos, sem conhecimento, que leva a pessoa a ter ideias erradas. E quando vem o problema, vem a forja, que vai fortalecer a pessoa se explode. Porque ela nunca esperaria. E até outras pessoas que não estão passando pela forja, mas estão vendo a pessoa passar pela forja, e que não têm um conhecimento bíblico, uma fé genuína, correta, vai olhar e vai julgar a pessoa. Deve estar pecando. Deus sempre julga e condena aqueles que pecam. Vocês percebem o problema? Então, no momento de tranquilidade, de que você pode
acordar de manhã, tomar o seu café, levar filhos para a escola, está tudo bem, sua vida está assim, e chega no final da tarde, você vem para casa, você faz o seu jantar, assiste ali algum programinha de televisão, toma aquele ofurô assim, gostoso, coloca o seu pijamão, dorme tranquilo, descansa. E quando vários dias estão nessa rotina, nesses dias, não negligencie de enriquecer a sua fé. Pode ser que você nunca vai passar pela forja, mas se você estiver fortalecido, você vai poder ajudar pessoas e vai poder também passar corretamente pela forja. Por isso que Davi fala, esperei. Aonde ele aprendeu isso? Antes. Então, por ele ter aprendido antes, quando chegou a forja, ele esperou. Mas de que forma que ele esperou? O que fala o texto? Com paciência. Alguns de nós, eu consigo esperar. Mas esperar com paciência é outro problema. Esperar ônibus no Brasil. Você espera, tem que esperar, não tem jeito, não dá para fazer outra coisa, não tem dinheiro para o táxi, é longe, então você espera. Mas como que você fica? Aquele motorista vai ouvir. Davi fala que ele esperou com paciência. A palavra paciência aqui é muito ligada à perseverança. É quando você está debaixo de uma rocha, está suportando aquilo. É isso que Davi fala. Eu esperei com paciência por quem? Pelo Senhor. Os últimos salmos, nós vimos, são salmos meio negativistas, né? Não sei se vocês que acompanharam. Né? Davi estava assim, parece que tudo começou, parece que depois daquele salmo em que Davi mandou fazer um censo, e o salmo começa dizendo que Satanás que levou tanto a Israel e a Davi a fazer aquele censo, que parecia uma coisa legal, parecia que até era para glorificar a Deus. Davi teria um exército enorme. Mas um dos homens fiéis de Davi, assim, orientado por Deus, falou, não faça. E Davi não ouviu, foi obstinado. Fez. E aí Deus dá 3 opções de castigo, disciplina para ele. E Davi aí começa já, por causa do coração dele, ele fala, não, que a gente pague o preço aí. Por causa desse erro de Davi, 70 mil pessoas da nação de Israel morreram por causa desse erro. E aí, parece que Davi passou a viver um sofrimento, talvez até doenças, um sentimento de opressão, vendo 70 pessoas, toda a nação de Israel, só tinha uma pessoa que era responsável por aquilo, e todos olhavam para quê? Para Davi. Todo mundo achou uma grande ideia, mas depois, quando foi tudo revelado e viram que Deus estava disciplinando a nação de Israel, o grande culpado era Davi. Então, essa é normalmente o jeitão do povão que algumas vezes aplaude e daqui a pouco, quando sofre na pele, acusam e punem. Daquele salmo para os salmos posteriores, nós vemos Davi lutando para ligar o seu coração quando enfrentar catástrofes. Ele fala que ele está enfrentando a disciplina porque aquele sofrimento que ele estava tendo, ele tinha convicção de que foi Deus que mandou por causa do pecado dele. E nós falamos que algumas vezes nós temos que ter cuidado. Nem todo sofrimento é por causa de pecado, por causa de desobediência. Mas Davi tinha convicção que o problema dele era justamente por causa do pecado. E ele sabia, e ele chamou Deus de Deus, meu Senhor. E ele submeteu a isso. Ele até pede, ó Deus, dá uma olhadinha para um outro aí, alivia um pouco. Mas ele acreditava que o final de tudo era uma transição, era um momento só. E era necessário para que ele fosse disciplinado. E aqui, Davi, no Salmo 40, parece que ele olha para trás. E tudo aquilo os erros que ele passou, levou ele para um poço. Nós nunca vimos Davi, na história dele, num poço.
Então é uma linguagem figurada. Nós vemos José do Egito num poço, nós vemos Daniel num poço, nós vemos Jeremias num poço, mas nunca vimos Davi. Mas ele usa esse conceito, a história até das outras pessoas, que o pessoal sabia muito bem o que é ser jogado num poço. E não era somente um poço seco, era um lamaçal. Então é uma figura de linguagem, porque Davi estava sentindo como se estivesse lá. E quando estamos num poço, o único lugar que nós enxergamos luz é aonde? Para cima. Então era uma boa metáfora quando as pessoas falavam, olha, eu estou dentro de um poço, num lamaçal. Eu estou no atoleiro. E Davi fala, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim. Então esse processo, desde aquele erro, ele sentiu que era na carne dele, Deus veio disciplinando, Deus veio pesando a mão nele, e ele então agora, nesse processo, ele teve paciência. Ele esperou pelo Senhor, ele sabia que Deus estava no controle, que Deus não tinha desistido dele e que estava cuidando dele, estava purificando, estava colocando ele na fornalha para tirar as impurezas. E ele sabia que ele saía mais forte. Então ele confiou nisso. E ele fala, eu esperei com paciência, não sabemos quanto tempo, mas ele sabe que em algum momento Deus se voltou. E ouviu o clamor dele. Ele perseverou na oração, no clamor, ele perseverou na confiança, no entendimento que ele tinha de Deus, não passou a julgar a Deus, não passou a blasfemar com Deus, ele esperou com paciência. E aí ele desfrutou. Olha só os verbos. Deus se voltou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero. São metáforas que elas se aplicam muito aos nossos dias. Quantas pessoas estão num poço de atoleiro, um poço de desespero? Ou nas drogas, ou em transtornos, ou emocionalmente, ansiedade, algo que vai dominando, e quanto mais você tenta, você não consegue subir, e quanto mais você se debate, mais lama fica, e perigoso cada vez mais, parece que você está afundando, além de ficar sujo. Davi fala, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Outro verbo no passado, pôs meus... Então, daquilo que era instável, que sujava, que dava desespero, que não tinha solução, Deus tirou Davi dali e colocou os pés sobre uma rocha e firmou os passos. A ideia é que Davi estava talvez cansado de tanto se debater. E aí você pega, Deus pegou ele, colocou numa rocha e firmou os passos, porque ele estava todo escorregadio, as pernas já não estavam aguentando, então Deus vai dando força para os pés ficarem firmes ali. E lá na situação, olha, não surge de Davi, é o próprio Deus que dá um novo cântico para ele entoar. Talvez era um cântico antigo. Talvez era um cântico que Davi mesmo tinha composto. Ou Moisés, ou outra pessoa. Um cântico que Davi conhecia muito bem. Mas naquele momento, esse cântico fez outro sentido. Ele se tornou novo. Você já passou por isso? A Grazi uma vez compartilhou quando foi a conversão dela. Ela estava frequentando a igreja, mas um dia ela chegou numa igreja e ouviu aquele cântico. O cântico foi novo. Teve um outro sentido. Porque a experiência que Davi tinha passado trouxe para ele isso. E Davi fala assim que... Ele falou assim, deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez. Fez para Davi. Desde a repreensão do erro de Davi, desde o tratamento difícil, duro, que Deus fez com Davi, e agora esse momento de restauração. Davi fala, muitos verão. Nós estamos vendo hoje. Isso está nos ajudando a entender como Deus trata aquelas pessoas a quem Ele ama. Então, muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor.
Ok, precisa explicar mais alguma coisa? Davi está falando do que ele passou, mesmo que ele não tenha todo o entendimento como é o processo, mas ele sabe que o grande propósito é que Deus vai usar, vai expor a vida de Davi para que muitos temam, confiam e vejam o que Deus fez. Para que continuem confiando, venham a confiar em Deus. Vamos então ver que essa fé produzida nesse momento, essa mudança, essa reconstrução que Deus fez na vida de Davi, através da forja, através da têmpera, através da lixa, como que essa fé de Davi ela vai ser a partir de agora? Em últimas palavras, a fé de Davi vai passar, a fé de um servo de Deus que passa por esse processo, ela se torna exuberante. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Davi passou a confiar mais ainda na soberania de Deus. Todos nós confiamos na soberania de Deus, mas quando passamos pela forja, a têmpera e a lixa, isso daí é exuberante. Sabe, o negócio fica, parece que raios estão saindo assim, mostrando essa confiança na soberania, que Deus está no controle, que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deixam de ser palavras que a gente só repete quando um pregador fala, para ser verdade na nossa vida. Veja que Davi fala, como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes. Essas pessoas que ficam falando de psicologia, o homem é assim, você está passando por isso, por causa disso, você tem um transtorno, é porque no ver da sua mãe aconteceu isso. Sabe, pessoas que jogam para fora coisas arrogantes que não entendem de nada. Então Davi fala, como é feliz o que confia no Senhor, é aquele que foi para as Escrituras e entendeu quem é o homem aqui. E não que confia em ideias inúteis, inventadas por uma mente cega, sem Deus. Olha o que Davi fala, como é feliz o homem que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Essas coisas são mentira. Porque na hora do desespero, na hora da forja, na hora da têmpera, na hora da lixa, nós queremos aliviar a barra, nós queremos trazer um pouco de sossego. Então, você paga caro para as pessoas ajudarem a simplesmente ouvir você. E no final, a consulta ficou em R$300. Em 300, lá no Peru, o que é? Solen. Volta na semana que vem. A pessoa te ouve 1 hora e você sai contando. Eu fui no meu lá, ele me ajudou bastante. Nem falar falou. Então Davi fala, como é feliz o que confia no Senhor, que não depende desses arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Davi continua, Senhor meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas. Ele é digno de confiança, ele sabe. Os teus planos para nós são tantos. Você sabe os planos que Deus tem para você? Os teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os seus feitos, jamais chegaria ao fim. Deus merece esse apego na hora do sofrimento, na hora da forja, da têmpera, da lixa? Claro. Mas a tentação de buscar um atalho, de buscar até crer na mentira, pagar alto preço e acreditar ainda naqueles que são arrogantes e naqueles que se desviam da verdade. Mas Deus faz muitas maravilhas, os planos dele são infindáveis, não há ninguém igual a Ele. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, a fé exuberante que foi forjada, ela demonstra uma total confiança na soberania divina. Tudo que acontece, Deus está no controle, calma, eu sei. Ele sabe tudo de mim. Então é uma coisa muito mais tranquila, a pessoa não fica apavorada e tentando buscar um placebo. Segundo lugar, uma fé exuberante, que foi provada pela forja, que foi forjada, ela demonstra um prazer imenso no relacionamento entre Deus e ela.
Olha o que Davi fala a respeito disso no versículo 6. Senhor, o Senhor não tem prazer em ofertas nem em sacrifícios. A vida deixa de ser religiosidade. A vida deixa de ser simplesmente levantar, descer, entregar, receber, falar palavras de efeitos. Se torna uma comunhão, uma intimidade. É sorrir, é conversar a todo momento, em pensamento, até em voz alta, quando você está sozinho. Então, Davi fala do lado de Deus, que Deus não tem prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Então, a forja, a têmpera, a lixa, serviu para Davi entender isso. Ele compreende agora. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. É pela graça, é pela fé, é acreditar, é confiar, é saber que Deus está ali, está aqui, está onde, é soberano sobre todas as coisas. Então, o relacionamento entre mim e Deus, do servo de Deus com Deus, passa a dar prazer para Deus. Você já viu nos evangelhos 3 vezes, em 3 momentos, os céus se abrem e o Pai lá do céu fala assim: este é o meu filho amado que me dá muito prazer. Jesus é o maior exemplo de como alguém pode dar prazer a Deus. E o nosso coração engana que se nós somos religiosos, é o que acontece quando você vai nesses templos aqui no Japão. Médicos, doutores, cientistas, sachos, ricos, pobres, fazem gestos, jogam fumacinha, colocam lá tudo, um negócio muito bonito, pomposo. O coração deles engana que fazendo isso eles estarão dando prazer aos deuses deles. Primeiro, os deuses deles não existem. Quem está por trás do Deus deles é o próprio Satanás. E, fazendo isso, eles estão aborrecendo mais ainda o Deus verdadeiro. Mas algumas vezes nós achamos que isso é relacionamento. E Davi fala, não é. E aí Davi fala, então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade. Meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Então é agir de acordo com o coração de Deus. É uma pessoa que tem interesse em saber qual que é a mente de Deus. É aquela pergunta crucial, em meus passos o que faria Jesus? Não é somente o desejo de cumprir regrinhas e se encaixar no molde, mas em toda e qualquer situação, é agir de acordo com o que Jesus faria. Como ele resolveria esse problema? Porque algumas vezes nós não temos nas Escrituras uma palavra direta por aquilo. E aí eu tenho que parar. Como que Jesus faria no meu lugar? Que resposta ele daria? É isso que Davi está falando. Então, o relacionamento entre... quando alguém passa por essa forja, a têmpera, a lixa, a fé é exuberante e ela vai mostrar que o relacionamento dela com Deus e de Deus com ela, existe um prazer. É incrível, mas os homens teólogos, eles que estudam, ele fala que essa palavra de prazer é aquilo que acontece entre o homem e a mulher, na sua intimidade. É a mesma palavra. É um êxtase. É exuberante. Porque há um encontro de duas pessoas na profunda intimidade, com muito amor. Os dois se doando, os dois tendo prazer naquilo que estão fazendo. É isso. A fé exuberante, provada pela forja, a têmpera, a lixa, ela mostra. Você encontra nessa fé esse relacionamento saudável, alegre, prazeroso. Deus não se torna um peso, Deus não se torna algo que a pessoa fica com medo, apavorada. Não, Deus torna a pessoa mais amada.
E, ao mesmo tempo, essa pessoa se torna a pessoa mais querida por Deus. Outra coisa que você, quando fizer a crença numa fé forjada, na sua exuberância, você vai encontrar nessa fé um desejo e uma ousadia para falar. A pessoa pode ser aquela pessoa mais tímida, envergonhada, não consegue pronunciar 2, 3 palavras em público, treme, mas quando ela passa por isso, essa fé é forjada, a fé se torna exuberante, e aí você vê a pessoa sem nenhuma inibição e falando com ousadia aquilo que Deus quer que nós falamos. Olha só os verbos aqui, versículo 9. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Sabe aquela pessoa que é tímida, mas passa a ser um tagarela? E tudo que ela fala é a respeito de Deus. Deus é muito bom. Deus fez isso, Deus consertou isso. Todas as palavras servem para falar sobre Deus. E a primeira coisa que é a justiça de Deus. A pessoa se torna ousada, corajosa, não tem mais vergonha, não tem mais timidez. E ele fala, não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Foi embora. Não escondi em meu coração a tua justiça. Todo esse processo de Deus anunciar para nós que nós somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus, mas Deus, com seu amor, enviou Jesus para morrer nossos pecados. Se nós cremos no sacrifício dele, nós seremos salvos pela graça, mediante a fé. Essa é a justiça de Deus. E a gente tem vergonha de falar isso, porque é um negócio que parece que as pessoas têm dificuldade de entender. E Davi fala, pelo fato dele ter passado pela forja, a têmpera e a lixa, agora a fé dele é exuberante e ele não tem mais preocupação em esconder isso. Ele deixou mostrado para todo mundo. E ele fala, falei de tua fidelidade e de tua salvação. A ideia aqui é daquele amor, fidelidade aqui é o amor incondicional. Deus, quando você crê em Deus, ele sela uma aliança com você, ele passa a exercer um amor incondicional que vai durar para toda a vida e toda a eternidade. Quando nós falamos do amor incondicional para as pessoas, tem muitas pessoas que não aceitam isso. O nosso coração humano, a nossa mente humana, a nossa razão humana, tem obstáculos a respeito da graça, a respeito da salvação pela fé, a respeito da fidelidade. Mas Deus é fiel a mim, mas se eu pecar, sim, Ele vai continuar fiel. Porque Ele não é fiel a você, Ele é fiel a Ele. Ele se mantém fiel. Então ele fala, falei da tua fidelidade, de tua salvação, proclamei a toda a comunidade o teu amor e a verdade. Como está? Você tem que pedir desculpas hoje para falar a respeito da verdade e do amor de Deus. E se você expõe isso, as pessoas te apedrejam. O mundo está num estado de rebeldia. E não somente o mundo, muitas vezes dentro de nossas igrejas, as pessoas não estão aceitando mais isso. E pelo fato de Davi, como rei, ter passado por essa forja, que muitos temerão e confiarão nele, ele teve uma ousadia agora de falar. Tem. É aquilo que Paulo fala, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Nós somos tímidos, covardes, porque nós pensamos muito em nós mesmos. O que as pessoas vão achar de mim? Vão achar que eu sou maluco, que eu sou um cara atrasado, preconceituoso, intolerante. Tantos termos que são usados que se aplicam àquele que fala com ousadia a respeito de Deus. Mas pelo fato da fé de Davi ter sido forjada, ele tem uma ousadia para proclamar. Apesar disso, Davi vai mostrar para nós que a luta continua, companheiro. O coração dele continua mal. Apesar da fé dele passar pela forja, pela têmpera, pela lixa, a fé foi forjada, mas o mal ainda está em Davi. O pecado ainda está nele.
E ele vai ter que continuar lutando com as suas inclinações pecaminosas. Não somente o seu pecado, mas ele vai ter oposições. Então, Davi mostra que uma pessoa que tem a fé forjada, ela vai passar a ter mais dependência da suficiência da graça. Ela vai depender, ela vai entender mais sobre a sua natureza, sobre o leão que está aqui, que precisa dormir. Ele fala, Senhor, não retenhas de mim a tua compaixão. Ele fala, eu tenho essa luta e vou pisar na bola ainda. Então, Senhor, não retenhas. O Senhor precisa abrir as portas, a porteira da tua compaixão e ela tem que me alcançar, porque eu vou dar problema ainda. Apesar de já ter sido forjado, existe em mim um mal. Paulo fala isso, quase no final do seu ministério. Fala assim, eu quero fazer o que é bom, mas existe em mim uma outra lei que me inclina para o mal. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala, graças a Deus, que em Cristo nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é, apesar de existir essa luta, a compaixão de Deus e o amor fiel está sobre mim. Eu não tenho mais condenação, mas a luta ainda existe. E Davi fala, Senhor, não retenhas de mim, abre a porteira, abre toda a torneira da tua compaixão, para que eu preciso dela. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. De quem? Dele mesmo. Pois as dificuldades me cercam, e quando as dificuldades me cercam, atiça em mim o mal. Esse é o objetivo de muitas vezes as dificuldades me cercarem. Para que na hora daquela coisa que é insustentável, que é injusta, eu produza em mim aquilo que tem no meu coração, a maldade, uma resposta maldosa. Então Davi fala, Senhor, protege o meu coração, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois as dificuldades me cercam. São tantas que não se podem contá-las. Meus pecados, então volta para si, meus pecados se acumularam de tal modo que não consigo enxergar saída. Ele sabe que em todas as áreas da pecadologia, ele é mestre. Davi não só tem uma inclinação para um tipo de pecado. Ele fala, eu sou mestre em todos os tipos de pecado. E ele não consegue enxergar saída. Ele precisa da graça de Deus. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Por isso perdi todo o ânimo. Apesar de termos a vida forjada, quando a gente encara a vida, a gente percebe que a gente é um fracasso. E tem um leão aqui que vai sempre nos derrubar. Não há saída e vamos estar desanimados. Quantos começam a de repente, começar a frequentar uma igreja e, não, vou mudar de vida, agora virei crente, então coloca o terno, a gravata e fala, paz do Senhor, graça e paz, passa a viver como crente. Mas em pouco tempo dá uma deslizada, envergonha a igreja, envergonha a família, envergonha todo mundo. E aí o cara abandona. E se alguém chega para ele e fala, volta para Cristo. Não, já tentei uma vez, se falei, não vai dar, não vai dar. E Davi sabe exatamente essa natureza. Não adianta o homem ter um porco colocar pérolas no pescoço. Vai voltar para a lama. A transformação tem que ser interna. E Davi fala, olha, os meus pecados são numerosos, são maiores que os fios da minha cabeça, por isso eu perco todo o ânimo. Por favor, Senhor, livra-me, vem depressa e ajuda-me. Então, Davi, ele não confia nele mesmo, mesmo ele tendo passado pela forja, pela têmpera, pela lixa. Ele sabe que ele, apesar dessa experiência que trouxe muita maturidade para ele, ele ainda vai precisar da graça de Deus, da suficiência da graça de Deus, para mantê-lo no caminho de Deus, para vencer a si próprio, para não deixar que o passado, aqueles pecados que foram lá, que ele mandou matar Urias, que ele adulterou com Betseba, que ele cometeu o censo, para não deixar com que aquele passado seja determinante para o caminhar dele no presente. Que a mente dele vai trazer isso.
Alguém que foi forjado, teve a fé forjada, passa a ter um senso escatológico. Né, Edné? O que é senso? Senso é um cheirinho. Escatológico tem a ver com as coisas dos últimos dias. Como vai ser no futuro? O que vai acontecer? É interessante que nós temos um certo desejo, assim, uma certa curiosidade do que vai acontecer amanhã. Nós gostamos disso. O horóscopo está aí por causa disso. Nós queremos que alguém diga para nós como que vai ser amanhã. E muitas pessoas deixam se enganar com essas coisinhas, com búzios, com esse pessoal que engana. A ideia é, me engana que eu gosto. E a Bíblia deixa claro esse senso escatológico. Ela dá um senso básico de escatologia para nós. Qual que é? Um dia, Cristo, aquele que morreu na cruz como homem, como servo, ele vai voltar vitorioso como rei, como juiz sobre toda a humanidade. E a humanidade vai prestar contas para ele. E a humanidade vai ser dividida. Aqueles que creem nele e aqueles que não creem. Isso é claro. E ele vai reinar sobre a terra e sobre a eternidade inteira. Estaremos para sempre com ele. Aqueles que não creem serão jogados no lago de sofrimento, juntamente com Satanás e os anjos rebeldes. Esse é um senso escatológico. O senso escatológico, em base, é: nós vamos um dia prestar contas para Deus. E o nosso destino futuro depende do aqui presente, de como estamos com Deus, se Deus nos tornou filho dele ou não. Porque se cremos em Jesus, nenhuma condenação há. Se não cremos em Jesus, já estamos condenados. O que Deus fala, que João fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas o mundo rejeitou o seu Filho. E aqueles que creem passaram da morte para a vida, mas os que não creem continuam perdidos. Esse é o senso escatológico, que não é a ideia de meu corpo, minhas regras, ou eu sou dono do meu próprio nariz. Deus tem o direito, Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador da humanidade. E um dia a humanidade vai prestar contas para Ele. Já prestou uma vez, quando foi? No dilúvio. E agora essa vez será pior ainda. Então o que Davi fala, ele fala assim, ele, na hora do aperto, na hora das propostas de viver essa vida, ele sabe que ele deve continuar ainda servindo a Deus e praticando justiça, porque ele sabe que no futuro, todo homem e toda mulher prestará contas a Deus. Então, que ele fala assim, sejam envergonhados e humilhados que procuram me matar. Isto é, alguém que está contra os planos de Deus, serão humilhados, serão envergonhados. Voltem atrás, serão desonrados. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Por que Davi está falando? Não porque ele era um cara especial, mas ele tinha uma posição de rei teocrático. Então, aquelas pessoas que eram inimigos de Davi, estavam indo contra os planos de Deus para com a nação de Israel. Deus escolheu a nação de Israel para, através dela, proclamar as virtudes de Deus para todas as nações. E tanto dentro da nação de Israel, como de fora da nação de Israel, pessoas eram contra o povo de Deus e contra Davi, que era um rei teocrático. Não por causa da pessoa de Davi, mas por causa da instituição da função de Davi. Então, Deus vai punir as pessoas aí que lutam contra a igreja ágape, que lutam contra qualquer igreja. Não por causa das pessoas em si, porque nós temos valor, não. É porque Deus nos escolheu para ser o seu povo. É a igreja dele, é a noiva dele. Então, nós temos que saber. E isso nos ajuda a suportar toda a infâmia, toda a perseguição.
Porque eles estão querendo não nos prejudicar, eles estão querendo prejudicar os planos e a pessoa de Deus. Então, eu tenho que saber isso. Porque se eu não sei, eu vou buscar o caminho de quem está levando vantagem. Vou ficar do lado. É tipo quando eu ia levar alguns alunos para assistir algum jogo no Morumbi, e tinha o São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então, de repente, se o Palmeiras está ganhando, a vontade era, vamos ficar do lado do Palmeiras, porque aí a gente não apanha. A ideia é de você ficar do lado do time vencedor. Esse é o grande perigo. Porque, aparentemente, parece que o mundo está vencendo. Mas Davi fala, não vou abrir mão da minha, mesmo que restar somente a mim, não vou abrir mão, porque eu sei o futuro deles. Isso faz com que Davi alerte eles, Davi fique preocupado com o futuro deles, porque até era o seu filho que estava fazendo esse mal contra ele. Era o rei Saul que estava fazendo esse mal. Eram os amalequitas. Eram os filisteus. Então, Davi ficava preocupado com o futuro deles vai ser difícil. Então, Davi intercedia por essas pessoas. Não foi assim com Jesus lá na cruz? Com aquelas autoridades que fizeram falso julgamento, falsos testemunhos, levaram para Pilatos. O que Jesus Cristo falou na cruz por eles? Quem que estava culpado e apanhando ali? Era Jesus. Até ali na cruz. Mas o que Jesus Cristo fala? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia exatamente qual seria o destino daqueles homens que estavam cantando vitória. Então, uma fé forjada, ela tem uma compreensão exata do como será o futuro daquela pessoa que é rebelde e luta contra Deus. Por isso, traz em nós um senso de escatológico, é um senso de misericórdia, é um senso de... Por isso que a gente vê Paulo pregando. Uma certa cidade, acho que foi em Listra, não me lembro, Paulo foi lá na sinagoga, ele pregou, falou de Jesus, deram uma surra nele, depois apedrejaram ele, jogaram ele num buraco, pensaram que ele estava morto. Quando ele acorda, ele tira a poeira e volta a falar para o pessoal. Por quê? Ele tinha um senso escatológico, ele sabia que, quem sabe mais um creia. E possa estar conosco na eternidade, juntamente com o Pai. Quem tem a fé forjada, tem uma bendita esperança. Davi fala então para aquelas pessoas que foram forjadas: alegre-se e exultem, porém, todos que te buscam. Todos que amam tua salvação, digam sempre, grande é o Senhor. Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és o meu auxílio e minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Maranata, Senhor Jesus. Alguém que tem a fé forjada, tem um anseio pela volta de Cristo. Pensa nas coisas lá desse encontro maravilhoso com Cristo. Anseia pela volta de Jesus Cristo. No Salmo 40, então, nós vimos quais são os resultados da crença na fé forjada. É uma fé exuberante. É uma fé notável. Tinha fé, Davi tinha fé antes, lembra? Ele entrou por esse problema com fé. Por isso que capacitou ele a esperar com paciência. Mas depois que ele sai, a fé dele é exuberante. O que é exuberância? O que é exuberante? Os homens sabem exatamente o que é exuberância. Aquela jovem, aquela mulher, a esposa, que no dia a dia, né, penteia o seu cabelo, passa uma maquiagem básica, usa uma camiseta, uma calça, um sapato, um tênis. Então ela veste, sai. Se você perguntar para o marido, que roupa sua esposa saiu para trabalhar? Não sei. Nem me lembro. Os homens
As mulheres ficam chateadas com os homens por causa disso, né? Mas, de repente, ela comprou aquele vestido e não mostrou para o marido, e vai e faz o cabeleireiro lá na... Não lembro o nome do cara lá, que vocês conhecem bem aí, né? Dinéia, Aline, vai sempre nele lá. Qual que é o nome do cara? Patrick. Vai lá e o marido não sabe, e vai na Daniela, faz maquiagem, e faz tratamento de pele, aí compra um sapato, o que é o nome do sapato lá? Louboutin. Louboutin, né? E de repente o marido está assistindo televisão lá, está parado assim, quase dormindo, e a mulher vem e passa. Hã? Eu vi uma vez um vídeo, não sei se vocês viram, vale a pena, procure no YouTube. Casal chega às vias de fato e vão se divorciar. Mas no dia de assinar o divórcio, a esposa faz aquele... Tem um nome para isso, como que é? Banho de loja. Cabeleireiro, maquiagem, sapato, deu umas afinadas assim, batom. E na hora que o cara está sentado na sala lá, junto com o advogado dele, entra o advogado da esposa e entra a esposa, cara. O cara não sabe o que fazer. Ele passa a ficar em dúvida sobre o divórcio, porque, uau, é a mesma coisa que Adão falou para Eva. Quando viu Eva, ele falou, uau! E aqui, uma fé exuberante é essa. É aonde a pessoa estiver, a pessoa, uau! O que é isso? E não é falso. É genuíno, é verdadeiro, é tocável, é mensurável. Isto é, dá para medir. Quais são esses resultados que dá para medir? Vamos ver o que a gente viu hoje. Primeiro, a prática da forja, tempra e a lixa, que é o processo. A fé exuberante, ela mostra uma confiança na soberania em Deus, então ela confia que Deus está no controle. Ela tem um relacionamento prazeroso, então o relacionamento dela passa de ser cumprimento de compromissos, passa a ter uma vida, né? Se torna uma vida, um prazer, alegria. A pessoa passa a ter uma ousadia para proclamar as coisas de Deus, passa a crer e depender da graça de Deus e reconhecer que continua precisando, não se tornou melhor que os outros. A pessoa começa agora a entender que ela tem muito mais defeitos e mais milagres ainda, que precisa da graça de Deus. Tem esse senso escatológico que ela não se preocupa e não inveja o ímpio, o sucesso do ímpio, porque sabe que, sim, enquanto estiver sem Deus, essa pessoa terá problema. E tem uma bendita esperança, que é a volta do Senhor Jesus, para resgatar e dar cabo do mal. Olha só o que Tiago, o irmão de Jesus, escreveu já no começo do seu livro, quando alguns irmãos cristãos judeus estavam sendo perseguidos, estavam passando pela forja, a têmpera e a lixa. Perseguidos tanto por judeus como pelos romanos, por acreditarem e crerem em Jesus. Olha o que Tiago fala, meus irmãos, isto é, eu estou nessa daí também. Tiago está falando. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é forjada, é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tem uma coisa que Deus quer fazer em nós, é que aumentar a nossa perseverança, a nossa paciência, e que a gente chegue a ser maduros e completos, em nada deficientes, em nada faltando. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos quer muito parecidos com Jesus. Amém?